Impacto ESG, da estratégia à ação, da jornada ao relato. E hoje estamos aqui num formato diferente, gravando à distância, e com o nosso convidado Luciano. Tudo bem, Luciano Bravo, como está? Tudo bem, Tiago? Prazer estar aqui no Impacto ESG. Prazer é todo nosso. Nós criamos esse espaço aqui para poder falar justamente de uma forma simples, ao mesmo tempo abordar questões técnicas, né? Então seja bem-vindo e fala um pouquinho de você para a gente, Luciano. Bom, Tiago, eu resido na cidade do Guarujá. Eu estou no ramo empresarial há 3 décadas. Dessas 3 décadas, 2 décadas, ou seja, 20 anos no setor de infraestrutura elétrica e nos últimos 10 anos na parte de consultoria para estruturação de projetos, alguns voltados à área de sustentabilidade e também na área de estruturação para crédito internacional. Então, hoje, o meu trabalho está ali muito focado na área de crédito internacional, onde eu represento a Savel Capital no Brasil e opero uma linha de crédito específica para o mercado brasileiro. Poxa, que legal. Então tem muito aí sobre o ESG na sua área, né, Luciano? Tem, mas é um conceito que vem crescendo, até porque o nosso cliente, ele a priori é um cliente médio, aquele cliente que fatura ali de 24 milhões a 500 milhões ano, né? E a maioria deles ainda está desenvolvendo as suas ações, seus caminhos para o ESG. Geralmente, onde esse mercado está muito mais fluídico é quando as empresas passam aí de 1 bi de faturamento, aí você tem o ESG com muito mais força, mas sim, eles têm ações e, obviamente, como trabalhamos com investidores internacionais, essas ações são sempre muito bem vistas, né? E tem muita cobrança, né? Na hora que você vai liberar um crédito, o provedor de capital, ele exige um relatório de ESG, né? Em algumas operações, sim, porque nós temos para o Brasil alguns modelos de operações. Um deles nós chamamos de hard lending, que é como um financiamento, né, um investimento, tendo como garantia um imóvel. As exigências, elas se limitam objetivamente à parte de não destruição do meio ambiente, não propagação de materiais contaminantes. Então, tem todas umas regras no contrato, isso você tem razão, que lá existe toda uma formatação de proteção para que este tomador do recurso não utilize o dinheiro em nenhuma forma que seja para impactar negativamente o ambiente e também a parte social, mantendo uma governança à altura do investimento. Mas onde isso pega com mais força mesmo são nas operações que nós chamamos banco para banco, né? Que aí quando você faz operações de crédito com empresas mais estruturadas, e aí sim, ali dentro tem um relatório muito mais forte sobre o E e o S e o G de cada cliente. Luciano, e deixa eu te fazer uma pergunta que é curiosidade minha agora, né? Quando vem a cobrança para um provedor de capital, para um empréstimo, para um financiamento, eles valorizam mais o G? Eles se preocupam mais com a governança do que com o social, o ambiental? Ou tem uma consciência já de quem exige? Então, Tiago, assim, te falar que eles se preocupam mais com o G, né, que seria tecnicamente olhando para quem vai emprestar capital onde está maior risco, né, de como isso daí é governado, mas eu te digo que hoje, não, isso depende muito do credor. Credores com um nível de preocupação, porque também os credores têm vários níveis de preocupação, né? Nem todos são iguais, mas eu te digo que credores mais sofisticados, principalmente os europeus, ele fala mais ali no S, né? E no E, né? Então, o E e o S para ele é bem importante. Já nos americanos e chineses, o G é mais importante, mas, na verdade, eles vão te cobrar igualmente por todos, tá? Igualmente, a cobrança ela é 33% para cada lado, apesar de cada um ter ali uma tendência mais alguma parte ou outra de acordo com a origem do credor, né? Sim, e nós observamos nos estudos
que os provedores de capital, os credores americanos, eles valorizam muito o G da governança, mas também o ambiental, porque a legislação americana é muito rigorosa, né? E o europeu gosta muito do social, né? E o brasileiro ainda precisa se adequar para os três, né, Luciano? É, é isso aí. Nós temos no nosso processo de crédito, qual é o nosso objetivo, que, na verdade, ajuda muito a prática ESG. Nós queremos que as empresas brasileiras, Tiago, elas entrem no mercado de crédito internacional, porque a verdade é que os bancos, né, o sistema financeiro brasileiro de crédito, ele não dá muito peso ponderado a isso em investimento, em concessão de crédito, vamos dizer, day by day, aquele do dia a dia. Não dá. Mas em estruturações de crédito maiores, ou principalmente onde envolvem bancos estrangeiros e bancos públicos, isso daí é bem contado. Agora, quando uma empresa brasileira, vamos dar um exemplo da JBS, vamos dar o exemplo da Egeia, da Stefanini, da Cutrale, quando ela vai para fora, aí ela é meio que obrigada a ter isso em toda a sua formatação da estrutura de crescimento. Então, eu vejo que a internacionalização vai ajudar o ESG bastante aqui no Brasil, porque a cobrança aqui ela não é permanente, ela não é contínua. Depende muito da onde você está mexendo, mas quando uma empresa entra nos mercados americano e europeu, a cobrança ela é rigorosa. Por isso que a busca pelo crédito vai também, de certa maneira, promover uma evolução ainda mais acelerada desse ambiente de governança, a parte social e meio ambiente no Brasil. Poxa, estou achando essa entrevista muito rica, porque você está trazendo esclarecimento importante para o ESG. Quando nós estudamos o ESG, a gente sempre esclarece que não é o social, o ambiental e a governança solta. O ESG nasceu para atender os interesses de investidores, provedores de capital, bancos, né, que querem ter uma segurança. E nós estudamos ali que são princípios de investimento responsável, os princípios do Equador e os padrões do IFC. E nessa regra básica, quem é signatário do PRI ou dos princípios do Equador, eles são obrigados a fazer uma diligência, uma due diligence, né? Com uma auditoria independente de terceira parte. Você observa que já está sendo cobrado isso? Você fala cobrado de bancos brasileiros, credores brasileiros para o mercado, ou quando a empresa vai a cenário internacional? Qual dos dois? Olha, eu agora queria ouvir dos dois cenários, mas eu estou perguntando do Banco Brasileiro, que é signatário do PRI, e dos bancos internacionais também são signatários do PRI e dos princípios do Equador, tá? O que eu posso te dizer é assim, quando você voltou, vou voltar só um pouquinho atrás, até para formatar a resposta de maneira adequada, né? Você falou que Ah, quando se estuda o ESG, entende-se que ele tem uma constituição de maneira a prover, né, quem está ali adquirindo um produto, né, como uma grande empresa que contrata outra para fornecimento específico dentro da sua cadeia de formatação de produto e valor. Ou quem está emprestando dinheiro, quem está investindo. O que acontece é que esses conceitos eles foram justamente desenvolvidos como uma forma de comprometimento não só do tomador, mas de quem empresta ou de quem compra. Então, como você disse, os signatários de um modelo ou de outro, dito por você, eles são meio que obrigados, não vou dizer obrigado na extensão, porque na verdade você pode ter atenuantes de acordo com a própria política interna do órgão. Ele pode sim, ele pode, por exemplo, seguir grande parte dos atributos ou das regras e ele pode criar novas regras, ou seja, ele pode criar o seu próprio ecossistema ESG dentro da estrutura dele, de acordo com o que ele está fazendo. Se ele está mexendo com o mercado, que é onde ele está consumindo matéria-prima para fazer o produto ou investindo somente dinheiro. Então, o que eu vejo é que essa cobrança ela vem sendo desenvolvida tanto pelos organismos certificadores e os quem criaram as normatizações, como também por quem aderiram isso. Óbvio que você viu aí que
ali o governo americano deu uma desviada do curso ali de estar comprometido, inclusive nem sabemos se ele vem para a COP aqui, né, a próxima COP, mas o que acontece é que o mundo hoje ele está se reorganizando para que essa matriz de responsabilidade criada e imposta para a preservação não só do meio ambiente, mas do ecossistema de negócio, porque não adianta você criar um produto ou criar uma prática que prejudica a parte social. Você vai afetar decisivamente a estabilidade do sistema comercial no mundo, ou seja, não adianta você desmatar um monte de floresta para produzir e no final tu gerar um baita impacto ambiental. Isso é apenas um exemplo. O que eu vejo é que tanto quem já está signatário quanto quem está hoje buscando essa qualificação ou buscando esse alinhamento está num processo de remodelação. Então o ESG ele vai se remodelar principalmente agora nessa fase de 2025 para frente para atender de maneira mais objetiva a produção e a obediência aos princípios e às normatizações dos órgãos que certificam as instituições. É muito interessante. Na verdade, eu não vejo problema do governo americano se retirar, por exemplo, da COP, né? Eu acho que o mercado de capitais já entendeu que o ESG traz uma segurança, né, de um risco reputacional, de um risco socioambiental, de um risco de uma governança com falhas, né? Então, eu acho que, como o mercado de crédito, o investidor pede isso para se assegurar, no momento em que a gente tem essa exigência, não depende do governo essa relação, né? Sim, não depende do governo, mas você concorda que o governo ele dá o tom de como vai funcionar? Um governo preocupado por exemplo, em participar de um comitê de clima, de participar de comitês regulatórios, ele já demonstra, numa forma soberana, um caminho, e quando esse governo ele está meio arredio a atender essas solicitações, você concorda que todos que vivem dentro dele também podem flexibilizar? Eles podem, não que seja aceito, mas eles podem. Então, o que eu vejo assim, essa nova era que nós temos, inclusive até com novas práticas e novos conceitos, o advento da IA, por exemplo, você deve estar acompanhando aí que o pessoal da área de tecnologia está veementemente defendendo a expansão de usinas nucleares. Não sei se você acompanhou isso. O que a gente pode ver de ESG quando o cara está promovendo o crescimento de usinas nucleares com microreatores em vários lugares de um país e de um planeta? Então, ou seja, a necessidade de evolução, a necessidade de crescimento, é por isso que eu te digo, esse ciclo dos próximos 5 anos, de 2025 a 2030, o ESG vai sofrer um grande desafio, acomodar esse princípio de preocupação de quem criou, de quem regulou, de quem normatizou e cobrou para um novo ciclo de evolução, onde entram muitos outros pré-requisitos, como a por exemplo, ao desalinhamento de algumas grandes potências em relação a esses interesses, a produção, a necessidade de produção de energia de forma mais escalar. Então, o ESG ele vai passar por esse processo de acomodação e eu acredito que isso é bom, porque se a sociedade, o consumidor, o investidor, ele está tendo que procurar caminhos de se manter no jogo, o ESG vai pelo mesmo caminho. Ele não será abandonado, ele vai se adaptar a esse novo modelo que nós estamos aí passando por ele, né? E, Luciano, me fala agora um pouquinho em relação ao teu trabalho. Chega uma empresa, mesmo que ela não seja cobrada do ESG, mas na parte de governança devem ter algumas exigências, algumas fiscalizações, alguns documentos. Aí você também dá essa consultoria para a empresa? Na verdade, nosso trabalho ele é dividido em duas partes, sabe, Tiago? A primeira parte, como eu te falei, os clientes eles não são exigidos da parte, vamos dizer, E e S, né? A G com certeza todos os processos precisam ter um projeto e esse projeto precisa ter um time alinhado à governança disso, alinhado aos princípios de investimento e a práticas, né, de implantação daquilo que é o objeto do investimento. Então, é uma parte mais focada na parte de governança. Quando o cliente ele passa nessa primeira operação, automaticamente ele vai para um processo mais refinado, que eu falei das operações bank to bank, né? Ou
com Project Finance. Ali já entram outros KPIs que vão regular os outros dois pilares do ESG, né? Que é o S e o E, como eu falei. Dentro desse contexto, nós damos sim uma assessoria, né, uma assessoria a esse cliente que precisa, principalmente orientando de como ele deve procurar, como ele deve estruturar um plano completo, não só do G, mas dos três, e, obviamente, se preparar para essa cobrança. Mesmo que muitas vezes, Tiago, o primeiro empréstimo não cobre isso, somente aquelas partes regulatórias de contrato que você precisa assinar, de política antipoluição, degradação do meio ambiente, tudo aquilo existe, tá? E tem que ser cumprido. Mas a verdade é que onde a coisa fica mais, vamos dizer, complexa, é quando o cliente vai para a segunda e terceira e quarta operação. Então, na verdade, a gente ajuda sim, indica caminhos sim, mas principalmente já o prepara para uma realidade de cobrança escalar nesse pilar de sustentabilidade. Olha que interessante, né? Então você tá me dizendo que o planejamento estratégico ele tem que ver lá na frente. Ou seja, eu não vou ser cobrado nesse momento, mas eu já tenho que adequar o meu projeto e caminhar nessa linha, porque quando eu for cobrado, eu estou preparado. E isso é muito Exatamente. interessante, né? Exatamente, Thiago. A verdade é que, como eu lhe falei, né, o trabalho de crédito internacional, ele foi, vamos dizer, ele começou a ser popularizado no Brasil, em 2020, mas o processo de concessão de crédito, conforme leis federais, começou em 1962, só para você ter uma ideia, né? Então, ou seja, desde 1962, nós temos uma lei federal que permite a entrada de capital e somente em 2020, eu, como mentor do crédito, comecei a divulgar esse movimento de internacionalização. Esse movimento de internacionalização, vamos dizer assim, ele impacta direto na preparação de empresas, seja ela da cadeia produtiva de bens de capital, agronegócio, metalmecânica, todas elas, mineração, todos eles se preocuparem com isso, porque o investidor internacional cobra, e cobra duro. Então, nós já colocamos isso em nossas reuniões, palestras, workshops, e até mesmo na reunião direto com o cliente, quando ele está ali fazendo o seu trabalho de estruturação. Então, esse planejamento estratégico já segue essa regra e já vai como colocando o cliente no primário, para depois ele ir para o ginásio, para a faculdade, tudo seguindo essa cadeia aí do ESG. Interessante. E, Luciano, que dica você dá para o empresário pequeno, médio, que está buscando uma linha de crédito e que ele possa ter acesso a uma linha internacional, um financiamento, para ajudá-lo num capital de giro, num crescimento da empresa? O que é estratégico, né? O que você tem que uma dica para ele? Olha, na verdade, nós ainda, se você pegar aqui, eu inclusive, eu abri aqui só para nós dois termos uma ideia, eu peguei aqui as 96 empresas que são referências, né, em ESG no Brasil. Se você olhar aqui, a primeira, a gente começa ali com a Natura, né? E termina ela com a Braskem, passando por várias empresas. Quando você olha esse cenário, você percebe que é somente empresas na casa de bilhão que estão ali. Você não vê uma empresa média, nem que seja uma empresa de 1 bi, 500, você não vê. Então você já começa a perceber o seguinte: o ESG hoje no Brasil é uma preocupação de gente grande, de gente grande. Os médios estão se preocupando ainda, eles estão entrando nesse movimento. Isso reflete diretamente nas estratégias para buscar funding para isso. Porque se você não tem os bancos preocupados em olhar esse quesito, então você tem que fazê-lo olhar para o lado de fora, aonde esse quesito é muito mais forte. Então, a dica que eu dou é o seguinte, sempre o empresário, três coisas. Primeiro, o ciclo normal de investimento, ele é planejar, buscar capital e depois investir, correto? Esse é o ciclo ou agir. Então planejar, buscar o funding e agir. Agir é implantar, fazer o seu negócio acontecer. Na fase de implantação, nós sempre colocamos a ele a necessidade de buscar um alinhamento com o ESG, já no início. Não aquilo, começa a fazer e depois procura, não, começa no início. Então, quando você desenvolve seu projeto, já coloca ali dentro a semente do ESG desde o começo. Número 2,
estude as linhas públicas e privadas que têm incentivo a essa modalidade. Não adianta você fazer um projeto com ESG e bater na porta de uma instituição que não vai olhar isso. Então, a parte do planejamento, ela desemboca no segundo, que é quem dá valor a isso na hora de conceder crédito e quem abate custos de taxas e outros quando você apresenta seu projeto devidamente alinhado. E o terceiro, quando eu vou para a execução, ou seja, quando eu vou implantar o meu projeto, um confinamento, uma usina sucroalcooleira, um porto, não interessa. Eu tenho que refletir o meu planejamento nessa execução e mostrar para a entidade que me financiou que eu segui as regras, não pela cobrança dela, mas pela minha própria vontade de cumprir. E qual é o principal motivo disso? Isso emite um sinal positivo para você buscar os próximos fundings. Então, se você está hoje, por exemplo, planejando em construir uma grande lavoura de soja, com irrigação, usina solar e tudo, no projeto já bota ESG. E já procura instituições que valorizem isso. Esse teste vai te preparar para todos os teus outros desenvolvimentos. Vai que daqui a amanhã você quer ampliar a sua lavoura, você quer construir armazém, você quer construir um centro de distribuição, todos os projetos já sairão com o mesmo DNA e aquela instituição, aquelas que financiaram, vão cada vez mais reduzir seu custo, te dando as melhores ofertas e taxas. Então, nós ensinamos esse caminho, do planejamento à execução, que são 3 dicas que eu considero viáveis para que todo empresário siga por elas. Legal. Luciano, o que a gente percebe também é que as gigantes, elas são cobradas do ESG e algo muito importante para elas apresentarem nesse relatório é como eles monitoram a sua cadeia de valor e fornecedores. E é nesse quesito que muitas empresas pequenas e médias que fornecem para as grandes empresas estão sendo cobradas do ESG, né? Sim, toda a pressão aplicada se transfere, né? Ele sofre a pressão na empresa maior, ela é transferida automaticamente para as outras. O que acontece no Brasil, em termos práticos, é uma suavização. Na verdade, é isso que acontece. Ou empresa, você pega até a própria Natura, e outras empresas, ela não pratica com seus fornecedores a mesma rigorosidade de fiscalização que ela é aplicada. Até porque, se ela fizer hoje isso no Brasil, raramente ela vai manter sua operação de pé. Então ela precisa suavizar, mas não ignorar. Então eu acredito que com este movimento, né, de internacionalização, busca de capital estrangeiro, estes fornecedores que hoje não têm recursos para implantar, vão começar a dar mais importância, vão começar a se preocupar mais, e aí que eu acredito que essa suavização que é feita hoje vai começar a ser reduzida, ou seja, as cobranças serão mais regulares. Eu vou te dar um exemplo, como, por exemplo, nós podemos falar, vou fazer uma comparação, só para entender, né? Quando você antes contratava um profissional, as exigências das grandes empresas eram poucas, porque elas sabiam que os prestadores de serviço não estavam preparados para dar todo aquele documento de perfil profissional, exame de saúde, teste psicológico, normatizações de segurança. Eu vim dessa época, né, ali da década de 80 e tudo. Hoje não. Hoje, quando você vai numa Petrobras, numa Braskem, a exigência do funcionário é igual, se ele exige de um funcionário de uma empresa de 10 funcionários, o que exige uma empresa de 2.000 funcionários. Então é aí que eu vejo que as empresas grandes, essas 96 que aparecem no relatório aqui, elas hoje buscam um caminho de melhorar essa suavização para transmitir de forma mais integral a cobrança que recebe. Hoje, posso te dizer que o sistema está equilibrado, mas a cobrança cresce a cada ano. E tem, por exemplo, uma empresa que trabalha no ramo ali que está ligado ao petróleo, óleo e gás. Ela acaba sendo cobrada mais em relação ao clima, independente de cobrarem o ESG dela? É aí que eu te falo, né? Cada estrutura de negócio que utiliza o ESG vai pender sempre para um lado ou para o outro, né? Então você pega empresas como essa, que nós falamos aí mais da parte de petróleo, mineração, né? Geração de energia, não a eólica, o solar, as outras, né? A hídrica e a térmica, a cobrança do clima é pesado, né? É pesado em cima delas, elas não têm, vamos dizer, a parte do G
considero que não é a parte mais importante, e a social, geralmente, elas sempre resolvem. Mas quando você vai para outros tipos de operação, por exemplo, operações onde você tem uma ampla gama de consumo de produto, por exemplo, vai o açaí, por exemplo, o açaí no Brasil, você bate forte na questão social, porque você sabe que o açaí está infiltrado em comunidades e, obviamente, tem que haver um sistema que mantenha o social, ou seja, essas comunidades ativas financeiramente sem uma ação predatória. Então, eu acredito que o petróleo, sim, o petróleo, não só ele, né? Como eu te falei, petróleo, geração de energia e mineração, sofre impacto de cobrança pesado, porque elas afetam diretamente no clima devido ao potencial destrutivo dela, né? Entendi. E você sente que o empresário, o investidor, ele está se preocupando mais e de forma genuína com o ESG? Ou você acha que se não for uma pressão mesmo de governo e dos grandes provedores de capital, vai ser mais difícil a gente conscientizar? Eu acredito que a preocupação ela é crescente, tá? E isso é visível, tá bom? Não é só uma cobrança, é também eles entenderam que é uma forma de ganhar dinheiro, até porque, Tiago, 70% dos consumidores não consomem se não tiver algum tipo de ação de ESG. Então, você vê que não é só a minha obrigação, é também a minha sobrevivência como empresa. Então, não deixa só de ser o medo da cobrança, de uma multa, ou seja lá do que for, mas também a sobrevivência do meu produto ou do meu serviço. O que eu vejo é que, para que isso aumente, para que isso se torne mais forte, você precisa de crédito, né? É igual o carbono, né? O caso do crédito carbono. Por que não tem tanto crédito carbono no Brasil, apesar de sermos uma reserva de bioma gigantesca para isso? Porque falta verba, falta dinheiro para investir. Então, o mercado acaba não se desenvolvendo na velocidade que poderia por falta de recurso. Então, respondendo sua pergunta, eu acredito que o empresário brasileiro, vou falar do brasileiro, né, não vou falar do mundial, mas assim, o brasileiro ele está bem preocupado com esse tripé, né, com as três ações que mantém. E ele já se cobra. Ele talvez não aplique na velocidade que nós gostaríamos, por falta de recurso, mas ele se cobra e ele está sempre ali de olho em tudo que pode fazer dentro da capacidade financeira dele de investimento. Poxa, que interessante. É bom ouvir isso, né? É muito gratificante a gente estar envolvido com um tema como o ESG, saber que as pessoas também enxergam a sua importância, a sua relevância, o seu impacto, né, na sociedade. E, Luciano, eu fiquei muito impressionado, assim, de saber que vocês têm um trabalho que acompanha toda a jornada, né? Desde o momento da elaboração do projeto, até ir lá apresentar isso, conquistar o crédito, e você pensa, inclusive, nas próximas rodadas aí, né? Do funding. E aí você está envolvido, então, com o seu cliente numa jornada, né? Isso cria um vínculo muito especial, né? O nosso trabalho, ele é muito focado, eu como Head of Sales and Marketing, né, ou seja, a força de venda da Savel Capital e representando a gente chama de um broker dealer, mas é como um advisor, né? Um advisor internacional que por detrás dele tem fundos, né, que já emprestaram 4 bilhões de dólares no mundo e que tem essa cobrança, tanto fundos americano quanto europeu, que tem isso no DNA ali, no estatuto, nas regras, na política. Eu vejo que o nosso trabalho de internacionalização, inclusive eu já falei isso até em algumas palestras e tudo, que o trabalho de internacionalização vai acelerar o processo de integração do ESG na cadeia nossa de produção, porque a parte de cima da cadeia, né, os grandes contratantes, eles estão andando na linha, vamos dizer assim. Onde a linha não está bem reta, né, ainda está dando muita curvinha, é quem presta serviço para ele. E nós sabemos que não adianta eu te exigir que tu faça uma coisa se tu não tem recurso financeiro para isso. Não adianta eu exigir que você mantenha a sua casa pintada, tratada, com tudo certo, se tu não tem recurso para fazer isso na tua casa. Então, eu falo, eu faço, mas me dá o dinheiro. Então, ou seja, eu acredito que esse movimento de internacionalização vai trazer ao empresário brasileiro um funding e um lucro líquido que permita ele aplicar isso.
e atender melhor essas normas. E só 2 dados importantes para corroborar com o que eu falo do ambiente de internacionalização versus o ambiente de crédito brasileiro. Só para você e quem está aqui nos assistindo, ouvindo, entender, hoje o lucro líquido da maioria das empresas brasileiras médias, que são ali na casa de 1 milhão a 1,5 milhão de empresas, é de 1 a 4%. Então, eu quero ver quem com 1 a 4% de lucro líquido anual consegue fazer boas práticas de ESG. Então, falta recurso para isso. E um outro dado importante: nos últimos 10 anos, 1.000 fábricas desapareceram no Brasil por ano. Então, ou seja, com o Nossa, encolhimento do parque fabril e com a, vamos dizer assim, com o outsourcing que o Brasil faz, produzindo tudo lá fora e vindo para cá, é difícil que as fábricas, que são o maior ponto de atenção, né? O setor produtivo de manufatura, transformação, nós estamos perdendo muita fábrica no Brasil e as que ficam, né, as que existem ainda, elas lutam bravamente para continuar aberta e eu acredito que o crédito internacional tem todo o potencial de reverter isso. O Brasil, só para ter uma ideia, o Brasil tem 50 empresas internacionalizadas para crédito contra 18.000 dos Estados Unidos. Então a diferença é nossa. brutal entre uma parte e a outra e, obviamente, quem tem recursos praticamente atende a todas as solicitações. E eu acredito que o crédito internacional, que é o nosso trabalho, que é o nosso dia a dia nos últimos 7 anos, 12 no total, mas 7 no modelo ACI, vai ajudar essa parte aqui do ESG. Nossa, mas são dados que impressionam, né? Agora me diz uma coisa: se o Brasil começar a se reestruturar para uma política desenvolvimentista sustentável, e a gente criar um cenário aqui de legislação, de regra, de norma, de tributo, de incentivo, existe bastante fundo internacional para a indústria? Olha, eu vou te dar um número que é importante e até para que todos saibam, né? O Brasil, ele é o segundo melhor destino de investimento do mundo. Ele só perde para os Estados Unidos. Ele ganha da China, por exemplo, tá? Então, dizer que o nosso país não tem atrativo para trazer dinheiro para cá é um erro. Nosso país, ele é altamente atrativo. Nós temos uma lei que incentiva a entrada de capital estrangeiro sem tributação, quer dizer, um paraíso para quem traz dinheiro para cá. Você só é tributado no ganho de capital e os lucros aqui dentro são absurdos, né? Ou seja, o investidor é acostumado a ganhar 3, 4, 5% ao ano, quando vem para cá é 12, 14, 15% ao ano. Então, o nosso país ele é incrivelmente gerador de valor. O que acontece é que esse dinheiro ele entra e ele não vai para a cadeia produtiva, aonde o ESG teria um impacto formidável. Ele vai para a especulação. Então, com isso, Hum, você não consegue impulsionar a cadeia produtiva com esse dinheiro. Então, agora, vamos fazer um exercício junto. Imagina que dos 70 bilhões de dólares, 30 bilhões, menos da metade, caísse nas mãos de empresas que faturam de 25 a 500 milhões de reais por ano. Imagino que essas empresas poderiam implantar de projetos que dariam taxas de retorno tranquilamente de 20% ao ano, bem maior do que qualquer ganho especulativo no Brasil. O problema, o empresário brasileiro não está preparado ainda para apresentar esse tipo de projeto no cenário internacional. E a nossa iniciativa abre caminho para isso. Por exemplo, hoje à noite, às 19 horas, eu vou fazer uma palestra online chamada Workshop Summit. Convido você e quem está nos vendo a participar. E ali você vai entender como funciona o sistema. Como funciona o sistema de crédito do Brasil, que tem muito dinheiro para nós, basta termos os tomadores, e que o Brasil ele é muito bem visto como destino de investimento. O que falta é os tomadores se adequarem a isso. Se assim fizerem, não falta dinheiro para brasileiro no exterior. Não falta. puxa, que notícia boa, né? Que é uma das grandes dores aí é justamente conseguir esse investimento, né? E, Uma dor Luciano, agora a funda. gente já... Oi, desculpa te interromper. É uma dor profunda, porque aqui não tem, mas lá fora tem, mas eles não estão preparados. Nosso trabalho visa prepará-los.
E tem fundos, por exemplo, como o Fundo Soberano Árabe, tem os BRICS agora. Esses tipos de fundo você também trabalha? Também é possível a gente buscar recursos nesses lugares? Na verdade, nosso trabalho ele tem hoje uma linha de crédito de US$ 1 bilhão, tá? Então a gente tem aí mais ou menos 30 avos daquilo que hoje é disponível ao empresariado brasileiro, mas ele não está pronto para buscar. Então a gente tem 30 avos disso. E, na verdade, o que eu vejo é que esses fundos soberanos, né, como você falou ali, os fundos árabes, por exemplo, os BRICS, ou grandes bancos centrais que, através de fundos específicos, Fundo de Desenvolvimento Climático, essas coisas, nós não trabalhamos. Nós trabalhamos com fundo de dívida privada, investidores estratégicos e grandes investidores pessoa física. Mas a boa notícia é que todos eles cobram, né, o ESG, então lá dentro também o ambiente é regulado. A boa notícia é que as linhas de crédito são modulares, você pode ir de US$ 5 milhões a US$ 300 milhões por operação. E a boa notícia é que existe sim dezenas de financiadores nessa modalidade. Nós temos hoje 3 financiadores, mas eu lhe garanto que há mais de 4.000 financiadores internacionais com interesse no Brasil. E hoje, falando mais do seu trabalho, se a gente for agora fazer assim uma parte mais informativa do nosso podcast. Então nós temos pessoas que nos acompanham que tem startup, que tem indústria, que é prestador de serviço, que tem comércio, tem empresas já de maior porte. Qual é o público-alvo que pode procurar? Quem você atende? Na verdade, Tiago, nosso público-alvo, eles são empresas de médio porte, como a gente chama, né? Pode ser pessoa física ou jurídica, física ali na qualificação de produtor rural, que geralmente trabalham com CPF, e eles normalmente, né, precisam estar faturando entre R$ 24 milhões por ano até 3 bilhões de reais por ano, de 24 milhões a 3 bilhões de reais por ano. Aí você fala, pô, Luciano, e o cara que tem um projeto pequeno, um greenfield, né, um projeto saindo do zero, nós podemos estudar, podemos analisar, e caso ele tenha um projeto com uma estrutura financeira mínima viável e uma garantia, nós temos como já começar a fazer o processo de análise. Nosso processo de análise ele é muito poderoso, porque eu pego a documentação de uma empresa e eu entrego a ela um relatório de 50 páginas, sem nenhum custo. Então, a nossa análise, assim, diferentemente das instituições, que você vai lá, entrega todos os documentos e você recebe algum relatório de volta quando você vai no banco pedir dinheiro? Não, né? Então eu Não. sei que não, mas nós fazemos. Então, nós entregamos esse relatório que já dá uma visão poderosa para o cliente da situação dele. E sim, hoje quem fatura 12 milhões de reais por ano pode nos procurar? Pode. Quem tem projeto Greenfield pode nos procurar? Pode. O que eu garanto a você é que nós faremos uma análise e, se ele passar nos critérios mínimos, ele terá acesso a uma linha de crédito mínima de US$ 3 milhões. Então, fica aberto a todos os seus espectadores, quem está nos ouvindo, a procurar e submeter a empresa dele, o projeto dele, a uma análise preliminar. E como é que as pessoas te encontram, Luciano? Bom, eu vou deixar aqui basicamente o meu website, né? Porque ali tem tudo, ali tem conexão para nossas redes, os nossos contatos, todo o nosso staff. Nosso site é inteligenciacomercial.com, então www.inteligenciacomercial.com, ou pode entrar em contato pelo meu telefone, que é 13 99736 2010. Mas como eu atuo, né, Tiago, como palestrante, mentor do crédito, se você digitar no chat GPT crédito internacional, só aparece eu, entendeu? Se você digitar no Google crédito internacional, sobe só meus vídeos. Então eu tenho uma boa visibilidade quando o assunto é crédito internacional, é muito fácil me encontrar, porque o chat GPT e o Google me acham muito fácil. Que bom. Luciano, nós vamos caminhar agora para as conclusões finais. Então, eu já quero agradecer aqui tua participação e fazer o convite para que você venha gravar conosco aqui em São Paulo, né? Vai ser um prazer receber você aqui no nosso estúdio.
e a gente poder continuar desenvolvendo esse bate-papo bem produtivo, tá? Tá bom, eu fico à tua disposição, tá? Nós temos o Lucas, né, que fez o contato com vocês, e aqui do lado do nosso staff tem o Vitor, que cuida, que é meu assessor de imagem, a gente vai estar à disposição sempre do Impacto ESG e de você. Eu acredito que o assunto ser um assunto bastante provocante, porque é um assunto do futuro, quer ou não, vai ter que entender o que que é ESG, não tem como ignorar isso. E eu acredito que o nosso trabalho no crédito internacional e no desenvolvimento, né, desse perfil do cliente do futuro, não do futuro daqui a 10 anos, eu digo do futuro do mês que vem, né? Ele com certeza vai precisar ter mais fontes de informação como você provê aqui através da sua iniciativa, do seu trabalho sobre a importância do ESG e como desenvolvê-lo no Brasil. Então eu te agradeço muito por essa participação. Luciano, muito obrigado. Então, essa parceria nossa aqui, para a gente poder levar oportunidades, informações, já está firmada. O convite está feito, as portas estão sempre abertas. E muito obrigado, viu? Obrigado você, Thiago. Obrigado a todos aqui que acompanharam nossa entrevista e eu continuo à disposição. Uma boa tarde a todos aí. Boa tarde. Então é isso, gente. Foi muito produtivo. Hoje nós gravamos um formato diferente à distância aqui. Estamos aqui no TEIA. E eu quero agradecer muito o pessoal da DESAMPA, do TEIA. Estamos aqui muito bem atendidos, com uma estrutura muito legal. O Luciano trouxe informações incríveis. E continue acompanhando o nosso trabalho. Eu aguardo vocês e até o próximo Impacto ESG.